Esse é um tutorial rápido de como instalar o Broker MQTT Mosquito no Linux. Esse PDF vai acompanhar o vídeo, então depois você pode usar ele para copiar os comandos e colocar no terminal. Primeira coisa, é importante saber se na máquina tem instalado e ativado um firewall. No Linux Ubuntu, por exemplo, o firewall que está instalado ele não vem ativado por padrão. Se ele estiver ativado, é importante liberar a porta 1883, que é a que a gente vai usar primeiro para passar o tráfego MQTT. No terminal, o primeiro comando que a gente vai usar é esse daqui. Eu copiei e eu vou colar usando o botão direito do mouse no terminal e vou dar Enter para rodar ele. Ele vai atualizar a lista de versões de softwares disponíveis ao sistema operacional. E o segundo comando que eu vou usar vai instalar dois deles. O Mosquito, que é o broker que a gente está querendo instalar, e o Mosquito Cliente, que a gente vai usar exclusivamente para testar o broker. Esse próximo comando aqui vai verificar se o serviço do Mosquito está rodando. Então o que a gente quer ver é uma resposta do tipo Active Running. Se a gente recebeu essa resposta, então o Mosquito já deve estar rodando e a gente já pode fazer testes. Então eu vou aproveitar que eu tenho duas instâncias do terminal aqui, eu vou rodar uma delas como destinatário e uma como remetente das mensagens. Então essa menor aqui de baixo eu vou usar como destinatário, para isso eu vou colar esse comando, deixa eu copiar o comando. Eu vou copiar e colar nela esse comando aqui, que vai fazer ela se subscrever no computador local ao tópico e subtópico mencionado aqui. Agora o cursor ficou piscando nesse terminal, significa que ela está ali atenta e monitorando esse tópico. No outro terminal, eu vou colocar esse outro comando aqui, que vai enviar uma mensagem, literalmente escrita mensagem, e a gente já pode ver que cada vez que eu mando esse comando, o outro terminal recebe essa mensagem. Se eu alterar a mensagem para a mensagem 2, aqui eu já recebo atualizada a mensagem 2. Então já dá para ver que o broker MQTT já está funcionando localmente aqui. Mas dá para melhorar. Do jeito que está agora, toda a conexão está aberta para qualquer pessoa com acesso físico ao computador. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um login e senha, por exemplo, login usuário 1234 e senha 1234. Para isso a gente vai usar mais um comando, deixa eu selecionar e colar ele aqui. O nome do usuário fica declarado no comando mesmo, então aqui está o usuário 1234, mas a senha ela fica oculta, tá? Então não tem feedback do display aqui, então mesmo que você digite no teclado não vai aparecer os seus dígitos aqui na tela, tá bom? Então esse é comportamento normal de terminal no Linux. Então eu vou colocar como senha 1234 e o terminal pede para eu repetir, senha 1234. Feito isso, agora a gente tem que proibir o Mosquito de aceitar qualquer conexão que não seja autenticada por esse usuário aqui. Então são 4 passos para isso. Primeira coisa, a gente vai ter que transformar o terminal num editor de texto para editar o arquivo de configurações do MQTT, do Mosquito. Nesse arquivo novo em branco, a gente vai colar essas 3 linhas de código aqui e salvar. Para salvar esse arquivo, a gente vai apertar Ctrl S no teclado. Então, Ctrl S para salvar e para fechar ele, Ctrl X. Pronto, o terminal voltou, saiu do modo de edição de texto e voltou ao normal aqui. Última etapa a gente tem que rodar esse código aqui para fazer o Mosquito reiniciar. Agora que ele reiniciou, ele já carregou as novas configurações de credenciais. Então, se a gente tentar aquele comando antigo de remetente e destinatário, não vai funcionar mais, porque a gente não está obedecendo mais ao usuário e senha naquele comando antigo. Então vamos atualizar o comando. Então os novos comandos são esses daqui. Para destinatário, o novo comando é esse, no qual está declarado tanto o usuário quanto a senha. E o novo comando do remetente é esse daqui. Também está declarado nele o usuário e a senha. De novo, se eu colocar aqui uma mensagem nova, a nova mensagem aparece aqui no destinatário. É importante a gente testar também se ele bloqueia contatos que não sejam com esse login e senha. Então, por exemplo, se eu trocar a senha no remetente para uma senha incorreta, então, felizmente deu certinho aqui, ó. Ele mostrou que a conexão foi recusada por não ser autorizada. E o mesmo vale ali para o destinatário.
O cursor está piscando, significa que ele está aguardando a mensagem, então para a gente interromper isso, eu vou usar o atalho de teclado Ctrl C. Interrompi, e agora eu posso entrar um novo comando. Eu vou trocar ali e colocar uma senha errada, e tá certinho, ele recusou a conexão. Se eu voltar e colocar a senha correta, ele aceita a conexão. Da mesma forma no terminal de cima, se eu voltar a colocar a senha correta, ele aceita a conexão. Pois bem, se a rede local tivesse o seu tráfego de internet criptografado, então essa solução aqui já é segura o suficiente. Futuramente a gente vai aprender como melhorar essa segurança adicionando criptografia dentro do protocolo MQTT. Mas por enquanto a gente pode continuar os testes. Do jeito que a gente está fazendo agora, a gente está testando o protocolo MQTT entre dois terminais, no mesmo computador. Mas a gente pode fazer isso entre terminais de computadores diferentes da rede local. Para isso é importante a gente descobrir antes qual é o IP dessa máquina. Então, para a gente descobrir qual é o IP dessa máquina, onde está rodando o nosso broker, a gente vai usar esse comando aqui, e ele responde o IP local da máquina. Vou copiar esse IP e eu vou alterar o último comando para, ao invés de escrever localhost, que é o nome desse computador, ser mais específico e declarar o IP da máquina. O comando funciona como ele estava funcionando normalmente. Aqui embaixo a mesma coisa. Vou usar Ctrl C para interromper a subscrição atual e vou alterar o último comando para substituir localhost Peraí que eu troquei uma letrinha aqui. Corrigir. Prontinho. Prontinho. E agora os dois terminais já estão substituídos para rodar pesquisando o IP local. Se eu rodar esse comando aqui em uma outra máquina em que o cliente Mosquito tiver instalado, ela vai conseguir sim acessar essa máquina aqui, procurando esse IP, e usar o broker que está nessa máquina aqui, desde que as duas máquinas estejam ainda assim dentro da mesma rede local. Também seria possível acessar esse broker por fora da rede local, então pela internet mesmo, desde que no firewall a gente consiga configurar isso, liberando as portas para uso externo e fazendo encaminhamento de uma porta para esse broker. Porque daí a gente vai precisar não somente conhecer o IP local do broker, mas também o IP estático da rede como um todo, porque esse IP é o que vai identificar essa rede inteira dentro do universo da internet. Mas isso a gente vai ver depois. Então agora a gente já tem o broker rodando e fica aí como exercício instalar em uma outra máquina o broker, aliás, o cliente Mosquito, para na outra máquina conseguir acessar os serviços desse broker. Então nesse tutorial a gente instalou o Mosquito, testou o Mosquito, criou um usuário e senha e fez alguns testes usando o IP local, porta, usuário e senha para conectar duas instâncias de terminal através do protocolo MQTT.